bom ter você por aqui. Por aqui nós tentamos sempre trazer assuntos importantes da vida, do dia a dia das pessoas, sempre com a ótica da psicologia. E hoje o assunto que nós vamos conversar é sobre como ficam os filhos diante da separação dos pais. É um assunto bem delicado, né? Mas é fundamental que a gente converse sobre isso, que nós tenhamos ideias sobre esse momento, veja quais as formas mais adequadas para lidar com os filhos e com a própria separação. Esse, então, é o objetivo da nossa conversa de hoje. Para a gente começar, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Jamile, eu sou psicóloga formada há mais de 15 anos e atendo na clínica aqui do Espaço Viver. Estou sempre por aqui se vocês precisarem, tá? Bom, a intenção desse momento é de podermos refletir um pouco sobre a perspectiva dos filhos quando o relacionamento do pai e da mãe termina. E para a gente poder fazer essas reflexões, eu pensei da gente conversar sobre os seguintes tópicos, seguindo mais ou menos essa ordem. Como contar para o meu filho sobre a separação? Como construir relações mais positivas com os filhos? E para finalizar, algumas dicas e reflexões para conduzir com os filhos a questão da separação. Antes da gente entrar nos tópicos que eu pensei aqui para nossa conversa, eu acho que vale a pena conversarmos um pouco sobre a questão da separação em si. Por vezes chega um momento no relacionamento que realmente não faz mais sentido a vida a dois. Seja por conflitos, seja por diferenças muito difíceis de ficarem compatíveis no dia a dia, seja por questões de valores de vida, de forma de viver, enfim. Os motivos são muito variados, mas o resultado é o mesmo, ou seja, não é possível continuar a relação. É muito importante que a decisão sobre a separação seja algo elaborado, conversado entre o casal, que seja dado a devida importância sobre esse fim de ciclo. Bom, se a questão de pensar sobre a separação é um tema que te ajuda, se você está vivenciando essa fase, nós temos um blog que fala exatamente sobre isso. Eu vou deixar aqui o link para esse blog. Nesse blog nós tratamos sobre a dificuldade que muitas vezes a gente passa para tomar essa decisão da separação, sobre a possibilidade de terapia de casal e algumas dicas para ajudar a lidar com esse momento. Bom, mas tomada a decisão de separar, quando esse relacionamento já tem filhos, algumas dúvidas e incertezas sobre como levar esse processo podem surgir, né? A primeira delas é: como eu devo contar para o meu filho? Eu devo contar a verdade para ele? E a resposta é sim. Os filhos podem saber da separação que está se desenhando na relação. É realmente importante compartilhar com os filhos sobre isso. Para tomar a decisão de se separar, com certeza a pessoa pensa bastante, geralmente vai elaborando com calma o fim do relacionamento até se decidir. E esta é uma decisão muito pessoal e que cabe somente ao casal, então não tem necessidade de incluir os filhos nessa decisão. Imagine como é difícil para um filho ajudar a refletir ou tomar partido de um lado ou de outro durante a separação, né? Então, dependendo da idade, é bem possível que o seu filho até tenha já percebido que o relacionamento dos pais não vai tão bem. Mas é importante essa comunicação com ele, dando também um tempo para elaborar e compreender o que tudo isso significa. Quando não há uma comunicação clara, quando as coisas não são ditas, os filhos podem começar a imaginar situações, a elaborar questões pela sua própria percepção, pela forma como eles estão vendo. E nesse momento pode haver muita distorção da realidade. E aí, como consequência, pode gerar sofrimento, angústia, processos de ansiedade, né? Então, vale ressaltar muito que quando a gente fala de contar a verdade para os filhos, estamos falando de contar que a separação aconteceu ou que vai acontecer brevemente, que não faz mais sentido a vida a dois para vocês. Contar a verdade não significa falar mal do outro, compartilhar motivos que levaram à separação, falar das características do outro que não são mais compatíveis. Enfim, falar dessas coisas que são muito pessoais, que são muito particulares. É preciso ter muita clareza que a relação conjugal, que o relacionamento entre duas pessoas é diferente da relação de pai e filho. Então é diferente da parentalidade. E cada uma dessas relações devem ser tratadas, devem ser conversadas nos seus respectivos contextos, né? Nos seus âmbitos, nos seus devidos lugares. Então, a gente começa agora a conversar sobre esse nosso segundo tópico. Após a separação,
como construir relações positivas com os filhos. Então, o contexto de vida muda, as rotinas se alteram, a composição familiar fica diferente, a relação com os filhos continua sendo como sempre foi. Os filhos continuam precisando de um ambiente de conexão, continuam precisando se sentir pertencentes, e em relações que sejam realmente significativas, facilitadoras, que sejam respeitosas. O que muda é que agora os filhos podem ter essas relações em 2 ambientes diferentes, na casa da mãe e na casa do pai. Não tenha receio da continuidade da relação com os filhos. Em uma separação respeitosa, os filhos continuarão a ter o que eles precisam para o seu desenvolvimento. Mesmo tendo 2 lares nesse momento, eles vão conseguir aprender a estar nesses 2 ambientes, vão aprender o ritmo de vida, as rotinas diárias, a dinâmica de cada casa e a respeitar cada estilo parental, que com certeza vai acabar sendo diferente, né? Então, em resumo, a relação com o filho continua sendo uma relação que precisa ser construída no dia a dia e continua pedindo dos pais a presença, a conexão, a segurança. Se você tiver interesse de olhar um pouquinho mais sobre a relação com o seu filho, a gente tem um blog que fala sobre a parentalidade positiva, sobre essa comunicação e a construção de um relacionamento interpessoal de mais qualidade. Vamos deixar aqui também na descrição o link para esse blog, tá? Se você está curtindo esse conteúdo e outros conteúdos aqui do canal, também não se esqueça de curtir e de se inscrever para poder acompanhar por aqui os novos vídeos, né? Então, por fim, nós chegamos em algumas dicas ou reflexões que eu considero bem interessante de se pensar na ótica dos filhos frente à separação dos pais. A primeira dica é: olhe de verdade e perceba como seu filho está. A separação dos pais inevitavelmente gera mudanças importantes na vida dos filhos. E isso pode gerar sim ansiedades e sofrimentos. Em crianças menores, às vezes acontece até regressões de habilidades que a criança já tinha. Então, se ela já dorme sozinha, volta a pedir para dormir junto. Se já come sozinha, pede para lhe darem comida na boca, né? E a gente pode pensar que a criança está vivenciando perdas nesse momento, uma configuração familiar que mudou. Às vezes é preciso tempo e paciência para que seja possível elaborar todas essas mudanças. A gente precisa sim estar atentos às questões emocionais que estão sendo vivenciadas pelos nossos filhos, porque afinal de contas, também se tem mudanças significativas na vida deles, né? Precisamos ter um olhar, manter um olhar de cuidado para nossas crianças e para os jovens nesse momento. A segunda dica é: dê bastante atenção à comunicação. Que o filho possa ter bastante clareza da nova dinâmica familiar. Em qual dia vai estar na casa de um, qual dia vai estar na casa do outro, como ficou organizada toda a rotina. Um pouco de previsibilidade sempre faz bem. Ajuda o filho a se organizar e baixa a ansiedade. Não esqueça de compartilhar com ele as decisões que estão sendo tomadas. Muitas vezes até decisões legais, trâmites judiciais que também se fazem necessários nesse momento, né? A terceira dica é: não pressione seu filho para se colocar de um lado ou de outro após a separação. Tenha foco que somente a relação conjugal se desfez. A relação parental continua por toda a vida. Parece algo meio clichê, algo muito lógico, né? Mas às vezes, até sem ter muita consciência disso, os pais falam de um e de outro. Então evite essas falas que pressionem os filhos a terem que decidir de que lado da história eles estão. Eles podem sim ficar dos 2 lados, ou ainda ficar numa posição neutra nessa história, né? A quarta dica é: após a separação, o ideal é que se mantenha um canal aberto de diálogo sobre os filhos. Muitas situações do dia a dia, da escola, de atividades, de desenvolvimento do filho, decisões importantes de vida precisam ser conversadas e decididas entre os pais. Então é muito importante que esse diálogo seja produtivo, um diálogo não violento, que seja um contato em que realmente o foco principal seja o que precisa ser visto para o filho. E lembre-se, às vezes, os filhos têm mais dificuldade de lidar com a separação dos pais, têm mais dificuldade de adaptação à nova rotina ou ainda dificuldades emocionais que podem gerar sim ansiedades, angústias mais fortes. Isso não significa que os pais não deveriam ter se separado, mas sim que é preciso focar também nos filhos nesse processo, conectar com eles para entender o que se passa e poder ajudar a facilitar esses momentos para eles também. Mas se ainda assim, gente, estiver muito difícil, se a percepção é de que
De alguma forma, o filho está sofrendo muito com essa separação, um processo de psicoterapia pode ajudar, porque vai cuidar justamente dessas questões emocionais que estão mais difíceis de lidar. Se esse for seu caso, nós estamos também à disposição aqui no espaço. Eu agradeço muito a atenção de vocês, torço que o conteúdo tenha feito sentido por aí e um grande abraço para todos.